Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos revisar o conceito de círculo trigonométrico. Nessa aula, o objetivo é sempre trabalhar com eixo dos senos, eixo dos cossenos e também a tangente. Não me interessa falar quem é a cotangente, cossecante e secante. Tá? Quem quiser ver isso, vê em algum livro. Dificilmente eu farei uma videoaula sobre isso, além disso. Tá? O que eu vou precisar mesmo para o cálculo são esses três. E nessa aula, vamos começar bem do início. O raio desse círculo é 1. E o que eu vou pensar é o seguinte. Primeira coisa, pega um ponto qualquer do círculo. Quando pegamos um ponto, vamos trabalhar aqui no primeiro quadrante inicialmente. A primeira coisa que a gente faz é liga esse ponto à origem. Opa. Ao ligar esse ponto à origem, vamos pensar agora fisicamente. Pensa o meu projétil andando daqui até aqui. A pergunta é, quanto ele andou? Ou seja, andando assim, nesse segmento. Quanto ele andou? O quanto ele andou, a gente vai chamar de x. E esse x é o que a gente vai chamar de ângulo, no fundo. O número que ele andou aqui é esse x. Então, a primeira propriedade que a gente vai trabalhar é x está em radianos. O que significa isso? É exatamente o tamanho disso pelo círculo de raio 1. A questão é que se aumentar o círculo para raio 2, a gente não vai andar x, andaria 2x. Mas a razão entre o tamanho desse segmento e o raio é constante, vale x. Então, o que quer dizer isso? Se eu trabalhar, por exemplo, uma volta completa, corresponde a qual tamanho que é andado? Corresponde ao valor 2π. Mas se a gente pensa tradicionalmente no ângulo 360 graus, olha o que está acontecendo. Então, 2π equivale a 360 graus. Agora, vamos supor, para ter uma ideia, que andamos 45 graus, ou seja, o ângulo em graus é 45. Então, quantas partes do círculo eu percorri? Qual o tamanho desse segmento daqui até aqui correspondente a 45 graus? Ou seja, se 360 graus é uma volta completa, 45 graus é 1/8 da volta. Então, eu andei 1/8 do círculo. Se eu andei 1/8 do círculo, isso aqui corresponde a π/4. Só fazer a regra de 3, ou cruzado, se eu chamar isso aqui de x, só fazer a proporção. 1/8 do círculo. Então, o que quer dizer isso? Isso aqui é 1/8. Pergunta, quanto é 90 graus? 90 graus equivale a 1/4 do círculo, ou 2 vezes 45. Meia volta, π. 3/4 da volta, 3π/2. Uma volta completa, 2π. Se eu não fizer nada, 0. Outro ponto que é importante é que na matemática e na física temos o costume de trabalhar positivamente equivale a sentido anti-horário. Ou seja, vamos agora pensar no eixo plano cartesiano. Positivo à direita, positivo para cima, só que no círculo, quando a gente passa para coordenadas chamadas polares, positivo é sentido anti-horário. Então, cada vez que eu estou andando pelo círculo assim, vamos dizer que o meu x está crescendo. Se eu andar no sentido horário, meu x está diminuindo, podendo ficar inclusive negativo.
Então, primeira coisa, já fixamos as unidades, que é radianos. Mas, professor, por que vale a pena trabalhar com radianos e não grau? Então, antes de tudo, vamos ter que explicar mais um pouco alguns segmentos notáveis, que é o seguinte. O primeiro segmento que eu falei é esse, x. O segundo segmento é esse aqui, que a gente vai chamar de cosseno de x. E o terceiro segmento é esse tamanho aqui, que a gente chama de seno x. Tá? Então, para cada x, nós temos naturalmente esse tamanho e esse tamanho. Um eu chamo de seno, outro de cosseno. Tá, professor, e essa reta aqui, o que você faz? Vai ser a interseção dessa reta aqui com essa. Ou seja, prolongo, tocou, e esse tamanho aqui é o que a gente chama de tangente de x. Então, o que quer dizer isso? Então, deixa eu botar aqui. Vai dizer que o positivo é assim. Então, o que quer dizer tangente de x? Como que eu vejo que é tangente de x? Olha, se isso aqui é o x, esse tamanho aqui é o 1, cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente de x, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, que é seno de x sobre cosseno de x. Então, a primeira coisa que a gente trabalha, eu sei que tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Aonde? A princípio, na verdade isso aqui vai valer em tudo, mas vamos começar a princípio de 0 a π sobre 2 aberto. Tá? Ou seja, quando x é igual a 0, tangente de x é igual a 0. Quando x é igual a π sobre 2, a reta é paralela, nunca tem o segmento tangente de x. Mas o que acontece é que o meu tangente de x fica tão grande quanto eu queira. Mas isso a gente vai ver mais tarde. Isso aqui trabalhando apenas no primeiro quadrante. E outro ponto é o seguinte. No primeiro quadrante, seno de x vai ser positivo, maior ou igual a 0. Cosseno de x maior ou igual a 0. E tangente de x também é maior ou igual a 0. Então, vamos explicar isso aqui rapidamente. Quando nós temos esse segmento aqui, positivo, se está acima do eixo x, o tamanho é positivo. Se estivesse abaixo, será negativo. A mesma coisa com o cosseno. Se estiver à direita da origem, cosseno de x. Se estiver à esquerda da origem, negativo. E a mesma coisa com a tangente. Se estiver acima, positivo. Se estiver abaixo, negativo. Então, a princípio, isso aqui vale tudo. E por que agora eu estou querendo trabalhar em radianos? Que é o seguinte. O bom é que eu consigo, trabalhando em radianos, olha só, estou trabalhando com unidade de comprimento, unidade de comprimento, unidade de comprimento. Então eu pergunto, quem é maior? A pergunta faz mais sentido assim, geometricamente. E se pensar um pouquinho, eu vou trabalhar ainda só aí no primeiro quadrante. Eu sei que seno de x só pode ser menor ou igual a x quando x está entre 0 e π sobre 2. Como que eu vejo isso? Um dos jeitos de ver é o seguinte. Isso aqui é seno de x. Agora vamos pegar o segmento daqui até aqui. Não sei quem é ele, mas eu tenho certeza que é maior que seno de x, porque é hipotenusa. Mas a distância desse ponto por esse ponto é dada por essa reta. É o menor caminho, é uma reta. Então, com certeza, o caminho percorrido pelo projétil é maior. Então, na verdade, se a gente pensar um pouquinho, seno de x é menor que x para x maior que 0. Eu botei menor ou igual porque quando x é igual a 0, essa intuição geométrica sumiu, né? Não tem hipotenusa, não tem nada. Na verdade, quando x é igual a 0, seno de x é igual a 0. Por isso, menor ou igual. E esse é um dos motivos de trabalhar em radianos, geométrico. Tá, professor, então você trabalhou no primeiro quadrante.
Uma pergunta, e se eu trabalhasse agora eu vou apagar aqui tudo. E se eu trabalhasse ao invés do primeiro quadrante, eu pegasse esse ponto aqui? O que aconteceria? Olha, eu pego esse segmento daqui até aqui, novamente. O ângulo eu vou trabalhar com x em radianos. Além de trabalhar em radianos, agora eu vou pegar esse segmento aqui, cosseno x, esse segmento aqui, seno x, e depois, além disso, eu prolongo essa reta. Opa. E o tamanho desse segmento aqui eu vou chamar de tangente de x. Ao fazer isso, olha o que nós temos. Primeira coisa, seno de x, positivo. Cosseno de x, negativo. Tangente de x, negativo. E se pensar um pouquinho, esse ângulo aqui é igual a esse. Cateto oposto sobre cateto adjacente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, em módulo, no caso. Então, seno sobre cosseno é igual a seno sobre cosseno. Opa, é igual a tangente sobre 1. E o que acontece é que tangente de x continua igual a seno x sobre cosseno x em mas isso aqui tem duas análises. Primeiro, os módulos são iguais pelo argumento geométrico, e além disso, fazendo um estudo do sinal de seno sobre cosseno e tangente, são iguais. Então vale ainda esse segmento. Preciso trabalhar no terceiro, quarto quadrante, etc? Pode, mas eu vou querer explicar uma outra coisa aqui. Isso aqui vai valer, na verdade, praticamente para todo x, que isso aqui está bem definido. Mas vai ter problema para x igual a π sobre 2, x igual a 3π sobre 2. Um outro ponto que é importante é o seguinte, por que eu trabalhei com esse ângulo aqui? Primeiro, para fixar a ideia geométrica. Mas, professor, e se o meu projétil, vamos supor, desde andar daqui até aqui, o meu projétil resolve fazer isso aqui, ó. Ele vai, chega aqui e dá mais uma volta. Tem problema? Não. O que vai acontecer é o seguinte. Eu vou querer que também valha geometricamente essa fórmula. E vai valer. Tá? Então, o que está acontecendo? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Positivo, positivo. Negativo, positivo. Negativo, negativo. Positivo, negativo. Ou seja, o primeiro o eixo x positivo e o eixo y negativo no último. Tá, e o que isso significa? Vamos aumentar um pouquinho mais agora o meu domínio. Então, vamos continuar. Então, como eu disse, positivo. Agora, se eu pensar agora negativamente. Então, se eu chamar isso aqui de zero, o que seria isso aqui? Menos π sobre 2. Posso andar agora no outro sentido. Menos π. E menos 3π sobre 2. Nada impede. Se eu trabalhar no quarto quadrante, vamos chamar esse ângulo aqui de x. O que acontece com x? Se eu estou andando daqui para cá, meu projétil está andando daqui para cá, estou trabalhando com menos negativo. Além disso, novamente, a mesma coisa que a gente vai fazer. Aqui vai ser cosseno x. Aqui vai ser seno x. E aqui vai ser, tangente de x.
Então, se x está entre 0 e menos π sobre 2, novamente, seno de x sobre cosseno de x é igual a tangente de x, e cosseno de x positivo, seno de x negativo, tangente de x negativo. Vou botar menor ou igual a 0 e menor ou igual a 0. Tá? Então, toma cuidado só com isso. Tá? Na verdade, tudo é estudo do sinal. X negativo, só trabalhar com orientação. E o outro fato que é importante, talvez não fique muito claro quando a gente pensa em conta por essa equação, a princípio, se a gente não usar outras fórmulas de trigonométrica, mas como eu disse, o seno só vai, vamos dizer, se repetir periodicamente 2π. Pode ser 4π, 6π, etc. Mas o 2π é o menor valor possível para que comece a valer isso aqui para todo x. O cosseno vai ser igual a cosseno de x para todo x. O que talvez seja... Claro, é intuitivo essa parte. Para todo x que faz sentido. Mas o que talvez demore um pouquinho para perceber e precise um pouco de intuição para isso, que na verdade vale x mais π. Tenta pensar geometricamente. O que acontece do menos π sobre 2 até o π sobre 2, vai acontecer a mesma coisa do π sobre 2 a 3π sobre 2. Ou seja, o que acontece no meio círculo aqui, vai acontecer no meio círculo aqui. Então está se repetindo. Tem esse padrão andando π em π. Então, período 2π, mas o tangente de x, apesar de ter essas fórmulas atreladas, o período é π. Tá? Só para tomar um cuidado que não tem como, a princípio, achar períodos de forma fácil. Tá? Pode mudar de forma que a gente não espere tanto. Mas, enfim, é isso que a gente queria ver sobre seno, cosseno e tangente, a intuição geométrica. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.